Oi, crianças! Boa tarde! Nossa aula de hoje, Geografia. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar um pouquinho sobre os quilombolas. Lá na página 206 da apostila de Geografia de vocês, tá? E lá, fala um pouquinho sobre os quilombolas, né? São aqueles habitantes dos quilombos. E o que foi os quilombos? É aquele local onde os escravos fugiam e encontravam nesse lugar a liberdade, né? Então eles não eram mais escravizados. A partir do momento que eles chegavam nesse local, eles já eram livres, né? Ali para eles. Eles viviam escondido ali, né? Em forma de uma... E praticavam a resistência e a luta, né? Pela liberdade dos outros, pela liberdade de todos eles. Então, os quilombolas são os habitantes do quilombo, tá? Após a escravidão, os quilombolas, eles permaneceram como espaço de memória e sobrevivência das famílias e pessoas que haviam sido escravizados. Então, virou... eles são espaços reservados à preservação da cultura e da história de todos aqueles que foram escravizados. Então, esses quilombolas hoje, eles são espaços culturais, né? E são espaços para aquela memória das famílias, né? Relembrar, né, todo aquele passado obscuro que tiveram, né? Os seus ancestrais, né? A maioria dos quilombos, eles estão na área rural. E eles sobrevivem da agricultura, né? Plantação de mandioca, de milho, né? E também eles criam animais, certo? Já na área urbana também tem, são poucos. Porém, eles vivem de outros tipos de atividades, né? E para algumas pessoas... os quilombolas, eles são lugares sagrados, né? Uma parte da cultura deles tá ali, mostrado, né? Para eles ali é a cultura dos seus ancestrais. Então, é lugar sagrado, né? E atualmente, hoje, 80 mil famílias, né? Quilombolas vivem em todas as regiões do Brasil, mas apenas uma parte delas, né, que foi reconhecida, e mais de 1.700 comunidades ainda estão em processos abertos, né? Essa maioria fica na região do Nordeste do país. E o quilombo, né, o grupo ali, os habitantes do quilombola mais famoso do Brasil, né, mais conhecido, né, é o Quilombo de Palmares, certo? E esse é um dos mais conhecidos que nós temos, né? Pedro Miguel de Arcanjo, né, mais conhecido como Pedro Papiri, é um dos patriarcas de uma comunidade quilombola que fica lá em Santa Cruz de Goiás. E ele tem mais de 100 anos de história viva do lugar. Então, os técnicos da Fundação Cultural Palmeiras assim o descrevem. Vou ler aqui. Ainda lúcido e perspicaz, seu Pedro passeia pela praça e ruas vizinhas, sempre sorridente, cativando a todos. Na entrevista, contou que seus pais foram escravizados e que vieram para a região para trabalhar na roça e nas minas de ouro. Também contou que sempre participava das festas dos negros, tocando caixa. O município de Santa Cruz de Goiás, formado a partir de 1729, com suas entradas em busca de ouro, tem na arquitetura de seus casarões a marca expressiva da identidade do negro na formação da cultura santacruzense. Esse aqui
foi o que os técnicos, né, da Fundação Cultural do Palmeiras relataram sobre, né, descreveram o seu Pedro Miguel Arcanjo, né, mais conhecido como Pedro Papiri. Então, crianças, a nossa aula de hoje de geografia, nós falamos um pouquinho sobre os quilombolas, né? Falamos um pouquinho sobre o fim da escravidão, como surgiu, né? Essa comunidade, né? O que é o quilombola, né? A preservação da cultura. Falamos do seu Pedro, né? E o lugar deles que é sagrado, né? Além da quantidade de habitantes, né? Que ali, que atualmente temos, né? Então, qualquer dúvida, meus amores, vocês me procurem, me mandem mensagem. Um beijo enorme.